segunda sincera. Segundou, mais uma vez, amigos, e vamos embora começar na semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra. Hoje, diretamente, sem nenhuma enrolação, tá? Para a primeira pergunta. Vendo a quantidade e a qualidade de tecnologias atuais de inteligência artificial, será que no futuro os amps e caixas se tornarão obsoletos e peças somente para criar novos IRs e profiles? Júlio Maranhão, meu velho, pode ser que sim, tá? Quando eu digo pode ser, é porque assim, eu acredito que sim, vai existir um tempo que a gente vai conseguir, através de tecnologia, colocar todos os mínimos detalhes de amplificadores, de pedais e de falantes, do comportamento desses falantes, tudo para dentro de um computador e fazer com que ele consiga processar isso em tempo real, e que isso vai abrir muitas portas malucas, como, por exemplo, até a gente conseguir começar a trazer novidades nesse mundo digital. Porque se a gente tem, por exemplo, né, toda a arquitetura de um Marshall, de um Mesa Boogie, de um Fender, de todos os amps que existem, eu imagino que a gente conseguiria sim mesclar esses amplificadores de acordo com o gosto de cada guitarrista de uma forma muito simples. E na minha cabeça eu vejo, por exemplo, sei lá, uma pedaleira ou tá até no aplicativo de celular, tipo uma rodinha com todos os amps lá, né, tipo Mesa Boogie, Marshall, Soldano, Orange, etc. E você com o dedo, né, selecionando a mistura de quais você gostaria, e você fazer, né, o seu próprio timbre, a sua própria mistura, a sua própria combinação de fatores. Eu disse pode ser no começo por 3 motivos. O primeiro é a conservação, né, e a preservação do tradicional, do analógico, da interação que você tem com equipamentos de verdade, com coisas que você não aperta em botões ou em telas touch, e sim em knobs de verdade, em chaves de verdade, saca? Isso é um dos fatores, mas os outros 2 fatores é que eu vejo essa tecnologia, essa perfeição de simulação ainda bem distante do que a gente tem hoje em dia, tá? Eu posso exemplificar isso com o Impulse Response, que pra quem não tá ligado ainda a essa altura do campeonato, né, é basicamente um retrato, uma fotografia da parte do som de guitarra que é referente a, basicamente, né, ao falante de guitarra, ao microfone e etc, só que é um retrato estático de uma única posição ali do microfone, em uma única forma daquele falante interagir com aquele microfone e um único comportamento de volume daquele falante em específico. Então, quando você está tocando guitarra, quando você está tocando com um amplo valvulado, por exemplo, a grande dinâmica, né, a grande sensação de interação que existe com o amplificador é exatamente porque, por exemplo, você está lá tocando, está mandando um sinal com muito ganho, né, pro seu amplificador valvulado de verdade, pro seu falante, e ele está se comportando de uma forma, aquele falante, ele está, por exemplo, saturando no próprio falante, isso existe, tá, a saturação de falante, ele está emitindo frequências X, Y, Z. Quando você diminui um pouquinho o volume, por exemplo, você passa a mandar menos ganho, passa a mandar menos volume, passa a mandar frequências diferentes, e aquele falante ele já vai se comportar de outra forma totalmente diferente, saca? Enquanto numa simulação digital, a fotografia do falante ela fica presa, fica estática apenas no único comportamento, que é o comportamento que você capturou naquele segundo ali, naquele instante daquele Impulse Response em específico. Então, para você ter um efeito real parecido com o do mundo analógico, você teria que ter acontecendo, tá, simultaneamente, uma quantidade de simulações de Impulse Responses que tenderia ao infinito, saca? Porque realmente são muitas possibilidades de mudança de sensação, de mudança de frequência, mudança de compressão, mudança de volume quando você está tocando guitarra, saca? E o outro grande problema da tecnologia digital é que ela precisa fazer todo esse processamento, tudo isso em tempo real, para você ficar confortável de tocar, né? Você tipo dá um misão e exatamente no momento que você toca, aquilo é reproduzido pelo sistema de som, né? Pelo sistema digital. Então por isso eu vejo que ainda existe uma distância grande, tá? Entre você conseguir realmente retratar perfeitamente a sensação dos 2 tipos de sistema, e principalmente que isso venha a se tornar uma coisa acessível, né, para todo mundo. Você conseguir botar numa pedaleira barata, por exemplo, isso tá muito longe assim, velho, muito longe mesmo. O que não significa, logicamente, que com essa foto estática a gente consiga fazer muita coisa, consiga tocar profissionalmente, consiga viver de música, consiga criar 1 bilhão de coisas. Só que sim, existe essa diferença que inclusive é matematicamente explicável, como eu expliquei
superficialmente aqui, saca? Lembrando também que eu só falei de uma das etapas, né, que foi exatamente do Impulse Response. Equalizadores e amplificadores analógicos também são difíceis de você simular e retratar esses amps no mundo digital, porque eles não funcionam como, por exemplo, o equalizador digital, que a gente pega lá uma frequência X, 250 Hz e aumenta. Ele vai conseguir aumentar, né, exatamente 250 Hz. Um equalizador analógico, você aumenta o botão de grave, e aquele grave é meio que grave, né? Dependendo da quantidade de volume que tá chegando nele, no setor de equalização, se você distorceu antes, aquele grave vai se comportar de um jeito X, Y ou Z, saca? Vai ter também uma influência no resto do circuito. Então é muita informação, muita complexidade, com muitas variáveis por todo o circuito que tudo influencia em tudo, basicamente. E realmente é bem complexo de você colocar de forma perfeita no mundo digital. E outro fator que me veio à cabeça agora é que, na real, talvez nem sei se isso vale a pena, saca? Tipo, ser estudado a esse ponto de detalhe, porque hoje a gente já tem uma tecnologia digital que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue fazer bastante coisa, e temos também o espaço do analógico ali conservado no lugarzinho dele, com a especificidade dele, saca? Não sei se valeria a pena para empresas, tipo, ir tão profundo assim nesse tipo de tecnologia, para talvez não colher resultados tão diferentes do que elas já colhem hoje com a tecnologia no nível que se encontra, saca? E novamente, como eu falei no começo, mesmo que isso acontecesse, ainda existiria, né? Eu sinto que ainda continuaria a existir muita gente purista, muita gente que continua gostando da relação com o seu próprio amplificador, que já tem, né, muitos amplificadores, e que continuaria a propagar esse... É um lifestyle, né? Um modo de vida, de ter a válvula, de conservar essas coisas, saca? É isso aí. Próxima pergunta. Cara, já quis mudar radicalmente minha abordagem de guitarra, substituindo riffs pesados e solos de paletada alternada para um approach mais jazz, two hands. O foda é mudar anos de dedicação às técnicas de antes para embarcar nessa. Então é Zonier. Velho, então, compartilhando a minha própria experiência, eu já estive diante de situações de gostar muito de estilos, eu gosto de ouvir muita coisa diferente, mas não necessariamente toco tudo, né? Tem várias coisas que eu também gostaria de tocar. E os momentos em que eu passei a tocar essas coisas foram os momentos em que, das duas, uma, ou eu realmente estava muito viciado no estilo e não conseguia fazer outra coisa além de ouvir o estilo e precisava, com urgência muito grande, tocar aquilo todo dia e passei a aprender aquele estilo. Ou número 2, uma coisa que inclusive foi mais recorrente na minha vida, apareceu algum tipo de trabalho, algum tipo de trampo, algum tipo de banda, algum tipo de situação em que eu precisava tocar aquele estilo. Eu já gostava dele, já gostava de ouvir, e a obrigação de tocar aquilo ali pra, enfim, fazer um show, fazer uma gig, tocar com alguém, sobreviver de música basicamente, me fez me aprofundar, tocar mais aquele estilo, fazer a prática em conjunto, né, que é importantíssima para você aprender um novo estilo, e com o tempo ir amadurecendo essa ideia, saca? Então assim, você parece não se encaixar na primeira situação, que você tá tão sedento por aquele estilo, tão sedento por aquela forma de tocar, que você simplesmente só consegue pegar o instrumento e seguir aquilo. Então talvez seja o caso de repente você chamar alguns outros amigos que você compartilhe, né, desse gosto, ou tentar de repente entrar, se forçar, né, entrar numa banda de jazz. E aí, meu amigo, ou você vai aprender, ou então vão te tirar da banda, né? Ou vai ter que acontecer uma coisa ou outra, saca? Porque, na real, o grande lance, velho, é o estímulo que a gente tem sobre as coisas pra executar aquelas coisas, né? E, pelo menos no meu caso, esse estímulo ele precisa de algum tipo de fagulha. Eu não acredito muito em motivação aleatória, motivação por si só. Tipo, você já acordar motivado, você já acordar instigado. Ou você faz alguma coisa pra você mesmo se motivar, ou você começa uma movimentação, ou então aquilo nunca vai começar de fato, saca? Vai ficar só exatamente nessa vontade. Então um projeto, uma interação, uma banda pode ser exatamente essa motivação que vai te empurrar, saca? Vai te forçar mesmo a fazer algo que no final das contas você vai terminar agradecendo, né? Vai terminar sendo bacana e você vai conseguir realizar aí esse sonho, esse desejo, beleza? Próxima pergunta. O que você acha das PRS SE? Rafael, meu velho, já toquei em algumas guitarras dessa, tá? Todas, tipo, bizarramente confortáveis, tipo, instrumentos realmente você vê que são muito bem construídos, tipo, não sei se foi coincidência, mas todos, tipo, com ação muito gostosa, muito confortável de ser tocado. Instrumentos leves, né? Instrumentos muito bonitos. Agora, curiosamente, em relação ao som, acho que eu toquei, pelo menos, todos tinham um som meio abafado, saca? Todos que vinham com a captação original, saca? Tipo, um som como se fosse meio pra dentro mesmo, meio sem vontade, assim, de sair, saca?
Não sei se é exatamente pelo captador em si, se é de repente uma parte elétrica que pode ter sido economizada alguma coisa ali pra fazer essa série, né? Essa série SE, que não são as séries tops da PRS. Mas pelo menos eu tive essa impressão, né? Com os instrumentos que eu toquei. E vejo também muita gente trocando, né? Trocando os captadores dessas guitarras. E aí sim, tendo, né? Resultados bem mais interessantes. Mas tirando isso, os instrumentos são muito bem construídos e são lindíssimos, né, velho? Se alguém tiver aí puder comentar, né, suas impressões também sobre as captações que vem originalmente, vai ser massa, beleza? Próxima pergunta. Red Crunch N2 Audio, vi que você está com 1 em comparação com a versão anterior, teve melhoras? Então, meu velho, o Red Crunch, né, o pedal da N2 Audio, que era esse daqui, esse vermelhinho, que ele basicamente tem 2 canais e um booster de volume. E uma coisa que acontecia é que os clientes, né, a galera que curte aí e que usa os pedais da N2 Audio, achava, tá? Sempre dizia que esses pedais triplos eram meio trambolhões, eram pedais meio grandes. E aí o Rafa recentemente trouxe essa nova linha, essa nova série de pedais que são pedais duplos, que fazem muita coisa e são menores, né? São um pouco menores do que esse 3 foots. E pra mim o grande lance deles é que os foots eles são mais afastados, né, do que os foots do pedal triplo. Pra eu que tenho um pé grande, isso aqui é um problema, tá? Uma dificuldade conseguir pisar, principalmente nesse botão aqui do meio que troca os canais. E esse tipo de pedal aqui pra mim serve muito mais, tá? Pelo espaçamento e pelo fato, tipo, dos foots ficarem, tipo, na extremidade do pedal, né? Pra mim é muito mais fácil. E aí essa nova versão, além de ter, né, tudo que essa aqui tinha, no caso, os 2 sons, né, tipo, o canal mais clássico e o canal mais nervoso, né, o canal mais Marshall, Plexi JCM, e o canal mais nervoso, mais parecido com o 5150, que nesse aqui são 3 modos, nesse aqui tem um modo a mais, com muito mais distorção, muito mais ganho, para ir abarcar realmente toda a linha Marshall, né, tudo que você poderia fazer com um pedal tipo Marshall na box, desde um som mais crunchado, tipo Plexi, que pode ser só tipo como se fosse um som clean com um pouco de ardência, até um som tipo AC/DC, passando por um JCM 800, no segundo modo de ganho aqui do canal A, indo a um 5150 tipo mais classicão, e com também um 4º modo de ganho, que é um 5150, um Marshall nervoso na real, né? Com uma quantidade de ganho estratosférica, tá? Tipo, muito, muito pesado, muito porrada. Que é um modo que não tinha no anterior, e no caso ele não tem um booster de volume, né? Pra realmente ser reduzido e ficar mais compacto. Essas são as diferenças, beleza? Próxima pergunta. Oi, Lucas, tem uma pergunta que em teoria é óbvia, mas se fala muito pouco na internet. Nas gravações de guitarra, o microfone, depois do pré, geralmente passa por algum compressor ou só o pré mesmo? Obviamente que estou me referindo a gravações de álbuns clássicos. Muito obrigado pelo conteúdo de qualidade aqui no canal. Então, Rafael Oliveira, assim, não só em álbuns clássicos, tá? Mas em álbuns modernos também, é bem comum que você adicione outros tipos de periféricos, outros tipos de coisas que podem modificar, melhorar, adicionar harmônicos no seu timbre de guitarra. Um exemplo disso é o último disco do Project 46, o 3, que foi produzido pelo Adair Doffenbach. Ele foi gravado com Kemper, tá? Sendo que não é um Kemper puro, é um Kemper que passa por um pré-amplificador da API, que é tipo, enfim, um equipamento caríssimo, extremamente clássico e analógico. Esse mesmo sinal que já foi modificado pelo pré do API passa por compressão e passa por alguns periféricos que agora eu não lembro exatamente o que era, mas enfim, é um sinal que é modificado, é um sinal que é tunado, né, pra chegar com aquele som com mais cara de som de disco, saca? Então sim, tá? Depois de toda a parafernália que a gente está acostumada a mexer, né, de guitarras e pedais e amplificadores e etc. Tem também esse passo do estúdio de ter outros equipamentos lá que podem adicionar mais camadas de som extra, saca? Mais camadas, mais formas de equalizar e somar os timbres, por exemplo, de vários microfones ao mesmo tempo, para que aquilo componha um timbre de disco que fique mais apropriado àquele disco, àquela música em específico, saca? Tem alguns sons de guitarra que às vezes, tipo, podem soar até estranhos sozinho, saca? Mas quando você tá produzindo, quando você tá fazendo uma música, isso pode ser, naquele momento, naquele som, naquela produção específica, pode ser que faça muito sentido, por exemplo, você puxar um agudo gigante, esquisito, né? Que ao vivo soaria muito irritante, puxar a guitarra só para um lado direito, assim, saca? Para ter uma movimentação maior desse lado aqui e gerar um groove e um balanço só desse lado aqui, saca?
quando você está produzindo, isso pode acontecer, dentre outras milhares de possibilidades. Então sim, tá? Existe muita malícia, muita coisa que pode ser feita para chegar em sons de guitarra, sons de disco. Ou não também, logicamente, né? Você pode simplesmente, só querer aquele timbre de guitarra e é isso, e acabou a guitarra pura, como a gente tem, né? Também muitos discos que foram gravados dessa forma, você só quer o som da sua guitarra, apenas um microfone e acabou. Você vai ter de todo tipo, tá? Geralmente, minimamente, aquilo vai ser passado por uma mesa que tem lá o seu timbre específico, o seu ganho em específico, a sua saturação em específico e a sua equalização em específico, mas que pode também morrer ali, tá? Diria que o mais comum é passar por mais coisas, porque muitas vezes um compressor, ele não só comprime, como ele tem uma característica, tá? Sonora, uma adição de timbre, uma adição de harmônicos, que pode ser interessante pro tamanho da guitarra, não necessariamente agindo como compressor, tá? Beleza? E essa foi a última pergunta, segundo sincera. Uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esqueça de comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo, se inscrever no canal, deixar o likezão. Se quiser ajudar o canal, vire membro. Você clica aí em Seja Membro. A partir de R$5 você já ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera, tá? Tem também a campanha do Apoia-se, mesmo esquema. Beleza? Isso aí. Obrigado a quem ficou até aqui. Valeu.